Boa noite. Nós vamos começar a live de hoje falando sobre o fim da infância. É muito interessante a gente pensar nesse fim da infância, né? De como ele surge, o que ele é, como é que ele funciona. E é interessante também você queria saber, em primeiro lugar, por que dessa série de lives, né? Veja, aqui eu já vou falar para vocês que realmente essa é a primeira de uma série de lives que nós vamos fazer ao longo desses, até o final do primeiro semestre. Elas têm o objetivo de despertar as pessoas, ou ao menos de tentar despertar as pessoas para o que realmente é muito, mas muito importante em nossas vidas. Então, para que a gente comece aí, por favor, mandem os aviãozinhos, façam os corações, entrem em contato com a gente, né, através do @psicoterapia da alma, _psicoterapia da alma, para que a gente possa realmente trocar ideias. São diversos temas que nós vamos abordar durante toda essa série de lives, certo? Entre eles, nós vamos abordar temas extremamente importantes, como fugas, o porquê é que nós fugimos, principalmente de nós mesmos. Mas isso são coisas que nós vamos ver mais tarde, né? Nós vamos ver daqui a algum tempo como é que nós vamos trabalhar com isso. Um detalhe bem importante também é da onde que surgiu essa live, o fim da infância. Em 1970, mais ou menos, eu li um livro do Arthur C. Clarke chamado O Fim da Infância. Ele é um livro, na época, futurista, ele foi escrito em 1953, e há bem pouco tempo atrás foi lançado um seriado com esse nome, O Fim da Infância. Se eu não estou enganado, pela Prime. É um seriado que vale a pena, porque ele bate de frente com determinadas crenças que nós temos. E daí da importância de nós duvidarmos das nossas crenças. Aqui nessa live, nós vamos abordar basicamente 3 aspectos com vocês. Nós vamos abordar o primeiro aspecto, seria nossas crianças têm realmente uma infância? Segundo aspecto que nós vamos abordar, e a nossa criança inferior? Ela é ferida? E o terceiro aspecto, qual é o próximo passo? É evidente que eu farei essas colocações de uma maneira psicanalítica, né? Eu sou psicanalista, porém de uma maneira, numa linguagem que você possa entender, que você possa compreender do que é que nós vamos estar conversando. Bom, começando, nossas crianças, será que têm infância? Se você lembrar a infância dos seus pais, ou mesmo das suas infâncias, nós podíamos andar de carrinho de rolimã, ou então jogar bola na rua, ou brincar de arco e flecha, ou fazer qualquer outra coisa que nós quiséssemos. As ruas estavam às nossas disposições. As nossas mães, eu nunca esqueço, minha mãe cansava a voz de gritar para mim para vir jantar, né? Quantas vezes isso aconteceu? E eu ficava nas ruas, né? Brincando, jogando bola, tirando a tampão do dedo com uma pedra e outras coisas mais. Subia em árvore, né? Era picado por abelha, constantemente era picado por abelha. Coisas da infância, realmente. Porém,
Se você observar hoje, nossas crianças não têm esse contato. Ou muitas delas não têm esse contato. São crianças que nós dizemos crianças de apartamento. Isso por quê? Porque existe uma superproteção dos pais em relação aos filhos. Não que isso seja errado, não é errado. O problema está em você não deixar essa criança viver a vida de criança. Você permitir com que essa criança, ela simplesmente, ela fique prostrada num apartamento, sem ver, sem ter contato. Às vezes o contato dela é apenas na escola, e aí vai fora. Mas por que ocorre essa superproteção? Essa superproteção, eu penso que uma das causas dessa superproteção é a nossa vida moderna, é a forma pela qual nós trabalhamos, é a forma pela qual nós fazemos a vida acontecer para nós adultos. Essa forma de fazer a vida acontecer para nós adultos faz com que as nossas crianças acabem por dificultar as suas próprias vidas dentro de uma bolha de superproteção. Nós implantamos medos nessas crianças. Os medos que nós tínhamos eram medos do bicho-papão, eram medos relacionados aos problemas da natureza, raios, trovões e uma série de outras coisas. E as nossas crianças hoje também têm medo de raios e trovões, mas não porque elas têm um medo propriamente dito, mas porque nós implantamos os medos a elas. Nós criamos sistemas compensatórios. Olha, se você for boazinha, se você me obedecer, você vai ganhar a tal coisa. É o sistema compensatório. Se você tirar notas altas na prova, nossa, você vai ser muito inteligente. E aí afora. Você quer uma coisa que você pode estragar o teu filho, o teu neto? E é quando ele chegar com uma nota do colégio, você dizer, nossa filho, como você é inteligente. Você acabou de estragar a tua criança. Porque a próxima prova ele já não vai estudar muito, ele é inteligente demais. Então ele não precisa do esforço. E aí nós começamos a criar sistemas de compensação. Se você tirar nota 9, eu te dou tal coisa. Nós começamos a impor os limites, mas uns limites errados. Você imagine se você fosse impor um limite para um rapaz que viveu na Espanha chamado de Salvador. Salvador, quando ele tinha 4, 5 anos de idade, ele gostava muito de desenhar. E ele desenhava tudo. E desenhava o que vinha na cabeça. E Salvador, ele foi incentivado a desenhar cada vez mais. Quando ele foi para a escola, ele entrou numa escola onde o incentivo foi ainda maior. Ele estudava outras disciplinas, mas o incentivo para o desenho foi grande. E com o passar da vida, o Salvador aprendeu a fazer desenhos cada vez melhores. E hoje nós o conhecemos com o nome de Salvador Dalí. Então, nós temos que incentivar as nossas crianças, mas não no sistema de barganha, e sim no sistema de evolução. Nós temos que fazer nossas crianças evoluírem. Nós temos que dar para elas brinquedos ou brincadeiras aonde não é o brinquedo que brinca com a criança, é a criança que tem que brincar com o brinquedo. E isso daí, hoje nós não temos tendo. Por quê? Porque o meio social que nós estamos vivendo é um meio opressor. E esse meio opressor é um meio de medos, é um meio de angústias, é um meio
que suprime a infância das nossas crianças. Com isso daí, nós nos apartamos das nossas crianças. Nós criamos um sistema idílico e egóico, aonde tudo que a criança quer, ela pode e ela faz. Nós não damos limites para essas crianças. E pior do que isso, nós suprimimos um detalhe que é importantíssimo, que é chamado de superego. O superego é a lei que determina como é que essa criança vai se portar em sociedade. Então é normal hoje você, por exemplo, ter crianças que fazem o que bem entendem nas sociedades. E quando elas fazem o que bem entendem nas sociedades, nós vamos ter uma sociedade que ela carece de valores morais. Ela carece de valores pessoais. Entenda que não é o fato de você devolver uma criança que você tem que ser aplaudido porque você é honesto. Não, você tem que ser honesto porque é honesto. São os valores pessoais. E é exatamente isso que acaba se desvirtuando. É a perda do superego. É você não dar limites. Hoje em dia, praticamente, é proibido para nós, pais e avós, darmos limites para as nossas crianças. Justamente por quê? Porque a sociedade ela quer realmente uma sociedade distópica. Um lugar onde poucos mandam e são efetivados no poder. E outros, a grande maioria, apenas obedece como vaquinhas de presépio. Essa distopia já foi pregada por Aldous Huxley no grande livro, né, que ele escreveu a respeito do que é uma sociedade distópica. Né? Vários outros autores, esse próprio livro que eu falei, O Fim da Infância, ele é um livro que ele dá essa distopia funcional da nossa sociedade. Nós, como já falei, nós impomos crenças. Você quer uma crença assim bem interessante, só que uma crença inversa. É a crença de a criança não mente. Aqui eu quero fazer um parênteses para que a gente entenda o que é que eu quero dizer com isso. Veja, o engano, você pode cometer um engano e você pode não ter a intenção de provocar esse engano. Por exemplo, eu acabei de falar do livro do Aldous Huxley e eu não lembrei do nome dele. Lembrei agora do nome dele, que é Admirável Mundo Novo. Mas na hora que eu falei, eu não lembrei do nome do livro. Esse foi um engano. Eu poderia ter mentido para vocês, porque daí eu teria a intenção de enganá-los. Então a diferença entre o engano e a intenção entre o engano e a mentira está na intenção que você coloca nele. Certo? Então, quando nós dizemos que criança não mente, qual é a nossa intenção em dizermos isso? O que é que nós queremos dizer com a criança não mente? Ou nós estamos fugindo da responsabilidade de que, se é uma mentira, nós impormos um limite a essa mentira? Ou nós queremos agradar? Mas tanto um como o outro, não é a criança que está mentindo. Somos nós que estamos mentindo para nós mesmos, fazendo com que a criança acredite na própria mentira. Então, esse é um fato assim de uma crença assim muito intensa.
Outro fato também dessa sociedade distópica infantil, lembre-se que distopia significa lugar ruim, né? Outro fato é nós transferirmos as nossas responsabilidades de colocar limites, de educar, de fazer a criança crescer, nós transferimos para várias coisas. Nós transferimos para um telefone celular, em épocas atrás transferimos para a televisão. Vocês devem lembrar de um programa da Xuxa. Transferimos essas condições para nos afastarmos da responsabilidade da vida de uma criança. E é exatamente isso que está acontecendo hoje, aonde nós temos aí, daqui a pouco nós vamos falar, de criancinhas que não sabem quem são, que não têm a mínima ideia do que é viver a fase infantil. É exatamente dentro desse aspecto em que nós transferimos a educação que nós temos que ter em casa, certo? Nós transferimos para as escolas. E quando essa educação ela não é uma educação que nós queremos na escola, nós caímos de pau em cima da escola. Mas se eu estou transferindo a responsabilidade, meu Deus do céu, só pode dar isso. Veja, não estou eximindo determinadas escolas da sua responsabilidade de também educar. Porém, eu estou pedindo, por favor, deem limites às nossas crianças. Esse não dar limite, esse nos afastarmos das nossas crianças, acaba levando a feridas emocionais. Acaba levando a que nossas crianças criem traumas, além dos traumas que elas já podem acabar tendo em termos de abusos, em termos de traumas psíquicos e uma série de outros traumas. Então, além desses traumas, nós criamos feridas emocionais às nossas crianças. Aqui eu quero fazer um outro parênteses também, que é bem legal você entender. Quando você tem, por exemplo, alguma coisa que te assusta muito e que você sente esse susto, você tem um forte impacto emocional. Porém, quando você não lembra do susto, quando você simplesmente suprime o susto jogando ele para o inconsciente, aí você tem um trauma. Certo? Então, os traumas que nós trazemos, os traumas infantis que nós trazemos, eles estão aí dentro do nosso inconsciente, causando diversos distúrbios emocionais. Porém, muitas vezes nós não sabemos qual é a origem desses traumas, o que são esses distúrbios emocionais. E aí surge um detalhe extremamente importante, que é a nossa não compreensão das fases do desenvolvimento da criança. Veja, aqui eu não vou entrar em detalhes, apenas vou falar de uma das fases, né, que é importantíssima, mas apenas para você saber. Existe a fase oral, né, em que a criança sente o mundo pelo toque dos lábios, é por isso que ela gosta da sucção do leite materno. Existe a fase anal, na qual a criança descobre que ela consegue controlar as suas necessidades básicas de ir ao banheiro, né? Existe a fase fálica, você já deve ter ouvido falar, é o famoso, a propaganda que existia, né? Em que o menininho e a menininha
estão um olhando, a menininha olhando dentro da cuequinha do menino e o menino olhando dentro da calcinha da menina, e estão falando eu tenho e você não tem. É nessa fase fálica que é importantíssimo, em que o menino descobre que tem um falo, que tem um pênis, e que a menina não tem o pênis. É nessa fase fálica que surge um grande conceito em termos do desenvolvimento psicológico da criança. É aí que surge o complexo de Édipo, aonde o menino se aproxima da mãe e se afasta do pai. E consegue também, apesar que Freud já não dizia muito isso, mas também tem o complexo de Electra, aonde a menina se aproxima do pai, se apaixona pelo pai e se afasta da mãe. É aí, nessa fase, é que cria-se o superego, é que cria-se a orientação do que se pode e do que não se pode. Meu Deus, o que está acontecendo nessa fase? Nós estamos deixando as nossas crianças serem educadas por elas mesmas. Ou então nós estamos impondo a nossa vontade, que nós não tivemos coragem de assumir, para as nossas crianças. Então é menininho se vestindo de menininha, é menininha se vestindo de menininho. Veja, não estou dizendo que isso é errado ou que isso é certo, cada um faça o que bem entender. O que eu estou dizendo é que tem que ser respeitada o desenvolvimento social da criança. E é exatamente isso que não está acontecendo, porque a próxima fase é a fase da latência, que envolve toda a puberdade. E é exatamente nessa fase em que nós temos o que nós estamos acontecendo, o que está acontecendo na nossa sociedade. Que a nossa sociedade, ela está sendo uma sociedade perversa. Perversa no sentido de quê? Perversa no sentido da inversão dos valores, inversão das religiões, inversão das crenças. Nós estamos criando uma sociedade em que essa inversão ela passa a ser tão intensa, tão grande, que nós estamos tendo cada vez mais cedo distúrbios psíquicos, crianças com depressão, crianças com suicídio e uma série de outras coisas. Então, essa fase da latência, ela tem que ter uma base inicial. E a base inicial é a fase fálica. Depois da fase da latência vem a fase genital, que ele vai da puberdade até a vida adulta. E quando chega essa fase da puberdade até a vida adulta, é exatamente aí que é decretado o fim da infância. Só que esse fim da infância é algo muito interessante, porque cada vez mais os adultos estão adiando esse fim da infância. Cada vez mais você encontra adultos, né, que com 40, 50, às vezes 60 anos moram com os pais e pior, sobrevivem graças aos pais, como aquela criancinha que dependia dos pais. Não estou dizendo que isso é um fato em que um adulto que mora com os pais seja uma criança enrustida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o distúrbio causado por isso pode levar a esses exageros. É exatamente essa criança ferida que nós temos dentro de nós é que cria o que nós chamamos de o grande desejo. Lembre-se que desejo é tudo aquilo que te faz falta. Você não deseja, por exemplo, se você tem um carro
0 km que você acabou de tirar da loja, você não deseja novamente esse carro, porque você já o tem. Né? Nós desejamos aquilo que nos faz falta. E quando nós desejamos aquilo que faz falta, dentro desse grande desejo, surge a grande falta. E qual seria essa grande falta? É a falta de mim mesmo. É a falta de você se olhar no espelho dos teus olhos e reconhecer que ali existe um ser humano adulto. Que ali existe uma pessoa que, além de tudo, necessita viver cada vez mais. O adulto que se nega a ser adulto dentro de um sistema que nós chamamos de complexo de Peter Pan. É o adulto criança, é o adulto infantil, é o adulto que não consegue acabar com a sua infância. Detalhe aqui muito, mas muito importante. Você não pode acabar com a tua infância, porque a tua infância faz parte do teu passado. Mas você tem que compreender quais são as feridas emocionais causadas por essa infância. Isso deve ser compreendido, porque essas feridas elas acabam gerando problemas psíquicos, acabam gerando neuroses, acabam gerando psicoses. Então, o mito que nós temos de uma satisfação da grande falta, o meu mito é me satisfazer com qualquer outra coisa, menos comigo mesmo. Então, existe um ditado popular que diz o seguinte, que o teu maior inimigo é você mesmo. Eu posso te dizer o seguinte, se o teu maior inimigo é realmente você mesmo, faça as pazes com o teu maior inimigo. Por quê? Porque quando você morrer, e você vai, eu vou, todo mundo vai, quando você morrer, a única pessoa que estará com você será você mesmo. E o que você prefere? Você estar com o teu amigo ou você estar com o teu inimigo? Esta é a grande falta. É isto daí que causa o mito da felicidade satisfeita moderna. Modernamente, hoje, nós temos que procurar a felicidade custe o que custar. Você imagine o seguinte, imagine que você sai para caminhar, você vai caminhar, você vai pegar um caminho qualquer, você vai estar caminhando. Quando você está caminhando, a primeira coisa que te passa pela cabeça é uma pergunta que você tem que se fazer. Afinal de contas, eu estou caminhando, para onde é que eu vou? Eu posso te dizer que em pesquisas de universidades como Harvard, como Oxford, e em outras tantas universidades que fazem pesquisas sobre isso, 72% da população mundial não sabem para onde estão caminhando. 72% da população mundial não tem a mínima ideia do que querem para o futuro e se dizem felizes. E aí, né, é mais um conto utópico, né, um conto distópico, mais um conto da carochinha, em que você, nos contos de carochinha, de uma maneira geral, tudo sempre acaba bem. Mas não é bem assim que acontece. A vida não é assim. Então, nós não estamos preparados para a vida propriamente dita. Por quê? Porque nós não sabemos para onde vamos. Lembra-se do filme Alice no País das Maravilhas? Quando Alice cai no buraco do coelho, ela passa por aqueles processos de ficar grande, ficar pequena, então, e ela vai
e entra no País das Maravilhas. Ela encontra de cara um gato numa árvore. E o gato traça com ela um diálogo. E o gato pergunta para ela: quem é você? E a Alice responde: nossa, eu já mudei tanto hoje que eu já nem sei mais quem sou. Mas eu acho que eu sou Alice. Aí o gato: para onde é que você vai? E Alice responde para o gato: eu nem sei para onde eu quero ir. Se você não sabe, responde o gato, para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente aí que nós temos os nossos sistemas idealizados de uma felicidade contínua e eterna. Eu posso te dizer, desculpe, deixa eu tomar um gole de água. Eu posso te dizer que se a felicidade for contínua e eterna, você não vai saber o que é felicidade. Você só sabe o que é felicidade na hora em que você sente o que não é felicidade. Porém, nós pregamos exatamente essa continuidade dessa felicidade contínua. E daí nós criamos grandes ilusões, como, por exemplo, carreiras, liberdade, amor, mundos perfeitos das redes sociais, ou felizes para sempre. Pois é, só que a vida não é assim. E aí surge um dos piores coisas que nós podemos fazer com nossas vidas: a comparação. Aí nós nos comparamos com os outros, nós nos comparamos com sistemas, nós nos comparamos a carreiras, nós nos comparamos a tudo. Nós vivemos uma vida de comparações. Porém, essa vida de comparações, ela cobra o seu preço. E o preço que a vida de comparações cobra é você não viver. É você viver a vida do outro. É você viver uma vida apartado de você mesmo. É você viver uma vida aonde a ferida da tua criança interna supera qualquer outra coisa. É exatamente nesse ponto em que a gente pode se perguntar: e o que acontece quando a gente atinge essa grande ilusão? Quando você está na carreira, quando você tem carro, quando você tem dinheiro, quando você tem viagens, quando você tem qualquer coisa. E aí você se pergunta: e agora? O que é que eu faço com isso? E agora o que acontece? E aí você olha para a tua criança interna e você percebe que a tua criança interna nunca foi satisfeita quando ganhava o teu presente. Sempre queria mais e mais e mais, sem limite. E isso cria o que nós chamamos de uma frustração extremamente grande. Então você passa a ser frustrado com família, com emprego, você passa a ser frustrado com dinheiro, você passa a ser frustrado, tudo na vida. A tua vida passa a ser uma vida apática. Tanto fez como tanto faz. O que interessa é você esperar por um happy hour, uma hora feliz. Cara, quantas horas tem a semana? Mas você espera para sexta-feira, às 19 horas, ter uma hora feliz. A tua vida começa a ficar vazia. A tua vida começa a ficar desnorteada. Você realmente parece aquela criança que está no supermercado pedindo um pacote de bolacha, o pai ou a mãe te dá o pacote de bolacha, você olha para o pacote de bolacha e você quer outro. Ele
pega e dá outro, não, mas agora eu quero a bala. Não, mas agora... E assim vai. A tua vida começa a ficar vazia dessa ferida emocional causada por essa criança. E aí você troca de emprego, você troca de relacionamento, você troca de casa, você troca de carro, você troca tudo. Aí você tem a brilhante ideia, vou trocar de país, porque esse país não dá mais para a gente viver. Vou trocar desse país, estou insatisfeito com esse país. E você vai para a Austrália, vai para a Alemanha, vai para onde você quiser. Mas quando você chegar lá, você só vai levar uma pessoa com você. Você mesmo. E é dentro do teu vazio que você vai estar dentro desse outro país. Portanto, as mudanças, elas não têm que vir de fora para dentro. As mudanças têm que vir de dentro para fora. Então, você não vai encontrar a tal felicidade duradoura. Sabe, em clínica, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e me perguntam o seguinte: Jackson, me conta uma coisa. Se eu tivesse tomado outras decisões que eu tomei na minha vida, a minha vida não teria os problemas que eu enfrento. Não, realmente você não teria os problemas que você enfrenta. Você teria outros problemas. Problemas você vai ter de qualquer maneira. Entenda isso. Problema você vai ter de qualquer maneira, porque a vida é um problema. Você respirar é um problema. Toda vez que você joga oxigênio para dentro dos teus pulmões, esse oxigênio te dá a vida, te dá a condição, mas ao mesmo tempo te envelhece. Então o negócio é não respirar. Se você não respirar, você morre. Problemas você vai ter. Então perceba que as trocas, essa insatisfação, na realidade não é um problema na tua vida. Não é ela que causa o vazio. Um aspecto desse problema é que talvez, ao você trocar de profissão, trocar de relacionamento, trocar de emprego, trocar de carro, etc., você se pergunta, mas como eu tenho que fazer para melhorar? E aí você está fazendo a pergunta errada, meu amigo. Não é como eu tenho que fazer, é em quem eu tenho que me transformar para melhorar. Como é que eu posso me transformar? E essa transformação começa lá na tua criança interna. De você ver o final da tua infância e aceitar o final da tua infância. Perceba que nós sermos insatisfeitos é uma condição humana. Todo ser humano é insatisfeito. Às vezes chegam para mim e perguntam, pô, Jackson, você é muito satisfeito com a tua vida? De jeito nenhum. Eu sou um eterno insatisfeito. Porém, eu tenho um objetivo do porquê eu sou insatisfeito. Eu agora aqui estou terminando um curso de inteligência emocional e neurociência. Faltam 3 meses. Esta semana agora, que passou, que está aqui agora, aí, a semana passada então, eu entrei num curso de arqueologia e antropologia. É a minha insatisfação. Eu não me procuro dentro do curso. Eu procuro entender a minha criança interna dentro dos cursos que eu faço. É diferente a coisa. É você dar um objetivo, é você escolher um caminho. É esse o caminho que eu quero seguir. Então siga por ele. Parecer com a criança que não fica contente com mais nada, aponta para a tua criança ferida.
É exatamente isso. Daí entenda novamente que esse não é um problema. Um outro aspecto que você, como adulto, hoje tem que ter, tem que olhar, tem que observar, tem que encarar. Meu amigo, cresça. Desenvolva a tua mente, desenvolva o teu cérebro, expanda a tua consciência. Entenda, você não é o resultado das feridas da tua criança interna. Você não é o resultado dos teus antepassados. Você é tudo aquilo que você escolheu e decidiu ser. Tenha ou não consciência disso. É isso que você é. Então, se a vida não está te sendo benéfica, observe qual é a tua parte nessa vida que não está sendo benéfica. Se você não está conseguindo um bom relacionamento, qual é a tua parte nesse mau relacionamento? E aí afora. Aí você começa realmente a entender o fim da infância. Você já ouviu falar que a depressão ela é dita como o mal do século? Mas o que é depressão? A depressão muitas vezes pode ser encarada como uma apatia. A depressão pode ser encarada muitas vezes como uma falta de vontade, sei lá. Tudo isso daí são sintomas. Na realidade, a depressão é uma falta de preparo para as adversidades que você tem na vida. Você observe, se você olhar para um passarinho voando, você não vai ver passarinho com depressão. Porque se o passarinho fica com depressão, ele morre. Ele é exterminado. Se você olhar um leão na savana africana, você só vai ver o leão ele estressado quando ele sai à caça. Mas você não vai ver um leão deprimido. Porque não existe. A depressão, ela é algo único e exclusivo do ser humano. Por quê? Porque nós preferimos ficar perdendo nosso tempo de vida, pensando que jamais nós conseguiremos fazer as coisas. Entenda que o tempo é a única coisa que você, em absoluto, você recupera. Tempo que passou não será mais recuperado. E um detalhe que eu quero que você entenda bem: a cada segundo você está um segundo mais próximo da tua morte. Mas morte é tabu e a gente não discute tabus. Daí, quando acontece, você fica deprimido. Compreende? Porque você não discute, você não vai a fundo, você não consegue fazer as coisas. É a tua criança ferida que está te proibindo de fazer isso. São as tuas desculpas que você acaba dando para você mesmo e você se satisfaz nas suas próprias desculpas. Cresça. Ideologias, crenças e outras tantas coisas que nós temos na nossa vida são muitas vezes necessárias. Devem acontecer. Porém, nada adianta se você tomar a decisão de continuar sentado à beira do caminho da tua vida, vendo apenas a vida passar. E isso tudo não vai te levar a lugar algum. E falando em lugar algum, vamos falar do próximo passo.
Qual é o próximo passo? Gente, eu não tenho receita para a tua vida. Eu não tenho uma receita de bolo para que você tome um próximo passo, para que você saia de situações ou tudo mais. Eu seria extremamente infantil se chegasse para você e dissesse, a receita para você. Não existe isso. Não se iluda. Mas existe um próximo passo? Existe. Talvez Sigmund Freud, quando ele forneceu uma ideia a respeito de qual seria o próximo passo, ele dizia o seguinte: quando a dor de não se estar vivendo for maior do que o medo da mudança, o sujeito muda. Esse talvez seja o próximo passo. Entenda, você não é culpado de desenvolver dores existenciais, você não é culpado de desenvolver a forma referente às feridas da criança interna. Você não é culpado de nada disso. Mas você é culpado de uma coisa: de não assumir a responsabilidade de ir atrás das questões. De você se conformar e ficar sentado, aguardando um mundo mágico acontecer em que tudo vai ser satisfeito, em que tudo vai dar certo. Não vai existir esse mundo mágico. Esse mundo mágico só existe em filmes da Walt Disney na televisão, que por sinal estão muito fracos, diga-se passagem. Já houveram filmes muito melhores. Então esses contos de fada, eles devem ser enfrentados por você. Entenda isso. Você tem medo? Ótimo, vai com medo mesmo. Porque a vida exige isso. A vida quer isso de você. Uma das frases infantis assim que mais os adultos falam dentro da terapia: mas eu não consigo. Meu amigo, minha amiga, não é que você não consegue. O fato fundamental é que você não está disposto a assumir a responsabilidade pela tua própria vida. Porque assumir a responsabilidade pela tua vida é você abandonar a criança interna que está aí proibido de você viver. É você não pegar essa criança pela mão e não trazê-la junto. É você simplesmente não assumir a responsabilidade da própria vida. Aí você joga a vida num mundo mágico, num mundo de faz de conta, um relacionamento onde o príncipe encantado vai te salvar do dragão. Só que o dragão muitas vezes é você mesmo. Esta é realmente uma questão crucial dentro dessa questão do fim da nossa infância. Me entenda, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo para você deixar de brincar, para você deixar de sorrir, para você deixar de ir no parque soltar pipa, ou para você fazer brincadeiras de guerra de travesseiro, ou para você... Não, nada disso. Libere a tua criança interna sem as dores existenciais dela. O problema é que nós trazemos as dores existenciais e não liberamos a criança. E aí quando as nossas crianças vêm brincar conosco, nós achamos milhões de desculpas e não brincamos com as nossas crianças. E olha, de uma coisa importantíssima:
nesse fechamento dessa primeira live. Se você não assumir a responsabilidade pela tua vida, bem como acontecer na sua terra infância, nós não assumimos a responsabilidade da vida. A responsabilidade da vida era assumida pelos nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos cuidadores e outras coisas mais. Mas se você não assumir a responsabilidade pela tua própria vida, alguém vai assumir. Tenha certeza. Seja esse alguém o banco, porque você não assume a responsabilidade das suas finanças, seja esse alguém o vizinho, seja se alguém a vizinha pelas fofocas, seja se alguém as redes sociais pela comparação. E aí a minha pergunta que fica para você: você vai ter o direito de reclamar depois? Então, assume, por favor, assuma a responsabilidade da sua própria vida. Tá legal? Eu vou gravar essa live. Ele vai ficar no @psicoterapia _ da alma, e eu vou também tentar colocar no YouTube. Tá? Então vai ter essa live tanto no Instagram quanto no YouTube. Quer dizer, vou tentar, não sei se vou conseguir. Né? Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira que eu fale agora, por favor, pode perguntar aqui na caixinha. Para todos vocês aí que entraram, nossa, nós atingimos um número bem elevado de pessoas hoje. Final de feriado, pô, gostei do resultado, muito bom. Né? Os outros temas, vocês vão ser avisados como vocês forem desse tema. Se vocês quiserem sugerir temas, por favor, estou aberto para discussões, e para que você, aqui surgiu uma dúvida, vamos ver, pergunta, obrigado, Aldacir, obrigado, pensei que você pergunta, Aldacir, essa daqui, sabe do que me lembrou agora, Aldacir? Aquela pergunta que se faz em sala de aula, né, para os alunos. Alguém tem alguma dúvida? Um aluno lá levanta a mão. Eu tenho. Você falou, que legal, posso ir no banheiro? Foi mais ou menos isso. Mas foi legal, foi bom. Eu agradeço, Aldacir. Realmente, os outros temas, vocês vão ver, são temas muito integrantes, temas muito bons. E, para vocês, por favor, eu faço psicoterapia na base psicanalítica online. Então divulguem, passem para as pessoas. O telefone é 41 98898 0383. De novo, 41 98898 0383. Agradeço a todos vocês, espero do fundo do meu coração, despertem a sua criança interna. Um grande abraço e até a próxima live.